Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A aliança de Deus com Davi pode incluir você. Eu quero me reportar a 2 Samuel, esse texto também existe registrado em 1 Crônicas 17, mas em 2 Samuel, no capítulo 7, a aliança de Deus com Davi foi muito interessante. Davi queria agradar a Deus e planejou com os seus auxiliares mais próximos construir uma casa para Deus. Ele queria construir um grande templo, ele queria fazer daquela obra a obra-prima do seu reinado, queria fazer aquela coisa grandiosa para Deus, um grande templo que seria uma glória no mundo inteiro. Interessante, alguns monumentos se destacam no mundo todo e isso atrai pessoas e turistas do mundo para conhecer esses monumentos maravilhosos. Tudo isso vai ser destruído por ocasião da vinda de Jesus, se não já tivesse sido destruído na grande tribulação. Mas como vai ser tudo muito próximo, por ocasião da grande tribulação e que culminar com a volta de Jesus, tudo vai ser destruído. E Sofonias, no capítulo 1, começa dessa maneira: tudo vai ser destruído aqui na terra. Eu quero fazer referência a um monumento que é único no mundo, o Taj Mahal. É localizado na Índia e por muito tempo as pessoas não conseguiram imaginar se aquilo era um palácio, um templo, um pórtico disso ou daquilo. O fato é que é uma construção feita só com materiais nobres, pedras preciosas. Eles procuram impedir as pessoas de tirar fotos lá dentro, mas são pedras preciosíssimas ali. E o monumento é branco, enfeitado com pedras coloridas, é algo de um valor inestimável. Não dá para fazer uma estimativa em preço do quanto aquilo vale com as pedras preciosas utilizadas. Ultimamente eles descobriram um mistério. Foi um grande rei que quis construir para sua mulher, ele gostava muito da mulher, a mulher morreu, ele fez um mausoléu. Então o Taj Mahal é um mausoléu para a mulher daquele grande que queria homenagear a mulher. E ele planejava fazer um em branco, com mármore branco e todo cravejado de pedras preciosas, e é grande o local, parece um palácio. E depois ele construiria um em cor negra, pedra escura, um granito escuro, também ornado com o que havia de melhor. Mas quando ele foi construir o mausoléu da sua esposa em branco, acabou o dinheiro todo do país e ele não conseguiu construir o mausoléu que seria para ele. Então, isso é uma curiosidade interessante. Um país inteiro, todo o domínio dele ficou a serviço de uma obra. Aquela obra seria a coisa grandiosa da vida dele. Davi planejava assim algo grandioso para Deus. Aí Deus mandou uma mensagem através do seu profeta Natã para dizer o seguinte: ô meu servo, eu agradeço, eu reconheço e acho bom que você tenha planejado isto no seu coração, fazer uma grande obra para mim, construir uma casa para mim. Só que eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Na verdade,
quem vai fazer uma casa para você sou eu. Eu quero lembrar a você que eu tirei você lá de onde você estava, de trás das ovelhas, na malhada, para que você seguisse um caminho que levaria você a ser príncipe sobre o meu povo de Israel. E eu fui com você por onde você andou. Eu eliminei os seus inimigos e fiz o seu nome grande, como somente os grandes têm na terra. E você não se preocupe, porque eu prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. E eu então é que farei uma casa para você. E esta casa vai permanecer. Essa casa vai ser a sua descendência. E eu vou dar sempre um descendente que leve o seu nome e que honre você. E ficou subentendido, o meu próprio filho vai ser descendente de você também aqui na terra. Davi não conseguia imaginar esse mistério da encarnação de Jesus, mas o Senhor alertou a Davi sobre esse privilégio. E mais proximamente, num futuro mais próximo, quando você morrer, eu vou levantar o seu filho que vai reinar no seu lugar. Ele vai ser sábio, grande, vai edificar essa casa e eu não o abandonarei de tudo quando ele pecar. Eu darei sempre uma lâmpada a Israel para que dessa descendência nasça o meu filho Jesus aqui na terra. Essa foi a aliança de Deus com Davi. Deus não valorizou o templo, mas o templo espiritual, a descendência espiritual de Davi. Quando nós vamos percorrer a história de Israel, nós vamos ver que os descendentes de Davi não foram tão maravilhosos assim. E pecaram, e houve um tempo em que Deus teve que encerrar aquela aliança. E aí, como ficou o cumprimento desta profecia, desta aliança? Bem, essa aliança permaneceu com os discípulos de Davi, os filhos na fé, aqueles que são casa de Davi, que têm uma aliança com Deus e que adoram a Deus em espírito e em verdade. Há uma profecia no Antigo Testamento que se cumpriu, e o Tiago, irmão carnal de Jesus, lembrou em Atos 15, essa profecia fala que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo de Davi era uma construção muito simples que abrigava a Arca da Aliança. Deus quer falar conosco no tabernáculo de Davi em algo muito simples. O meu coração, a sua casa, a nossa célula, nós 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus coloca em nós ali nesse tabernáculo a Arca da Aliança de Deus. O tabernáculo de Davi, aquela tenda muito simples que ele levantou para abrigar a Arca da Aliança, é o que Deus na verdade quer. Ele não faz questão de nenhum grande templo, nenhuma grande organização, mas ele quer o nosso coração para habitar. E juntos sejamos aperfeiçoados nesta unidade, para que juntos sejamos edificados em uma casa espiritual para Deus. 1 de Pedro 2,5, para Deus habitar em espírito, e aqui nós possamos ser o sacerdócio de Deus na terra. Deus não quer nenhuma grande organização, nem denominação, nem templo nenhum, não é ajuntamento de gente que vai agradar a Deus, é um coração sincero e um coração coletivo que ama a Deus. Bom, esse tabernáculo de Davi foi derrubado pelo Salomão. Salomão disse, bom, eu não sei o que fazer com isso, mas eu vou guardar com carinho. Claro que aquilo foi guardado e apodrecido. Eu vou guardar isso, tudo isso vou botar numa sala especial do templo, porque um templo tão gigantesco não vai precisar mais de uma tenda
tão simples. E o Salomão derrubou aquela tenda, o tabernáculo de Davi. Foi o Salomão que fez cair, derrubar, guardar, desmontar e dobrar e guardar aquela lona, aquele material, e depois, claro, aquilo se apodreceu com o tempo e o resíduo foi destruído pela destruição do templo mais tarde. Porém, em Atos 15, o Tiago teve a revelação de que a pregação do evangelho, independente de templo, é o tabernáculo de Davi que está sendo levantado. Essa profecia de Amós foi cumprida lá no tempo do Pentecostes, quando o evangelho começou a ser vivido, praticado e pregado nas casas, em todo lugar, com simplicidade, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor. Ele, Deus, está presente. Ali é uma casa espiritual. E é isso que nós precisamos entender, como Deus se agrada quando você faz da sua casa um local onde pessoas se tornam um templo vivo para Deus. Deus gosta quando você expande o evangelho, vá pregar para outros que ainda não conhecem e abre uma célula. Isso é um ideal no coração de um filho verdadeiro de Davi, de alguém que ama o Senhor, quer um local para Deus habitar. Na sua sala de trabalho, você tem uma sala de trabalho, faça ali uma reunião para Deus estar presente, ainda que sejam só 2 ou 3 pessoas honrando o Senhor e adorando a Deus em espírito e em verdade. Você tem uma casa, na sua casa, faça uma reunião, um culto a Deus, para adorar a Deus ali e engrandecer o Senhor, abrigar a arca da aliança de Deus na sua casa. Você tem amor no coração, evangelize pessoas, e quando alguém ouvir a sua palavra, reúna na casa daquela pessoa para fazer uma célula e ali ser um local onde a arca da aliança venha habitar. Ali será também um tabernáculo de Davi reerguido. Honre o Senhor com esse ideal, levar o evangelho, levar o culto a Deus a todas as partes do mundo. Onde for pregado o evangelho, seja honrado o Senhor, haja cultos. Há muita gente que acha que pregar o evangelho e larga a mensagem para lá, basta. Não adianta você levar a mensagem, jogar a mensagem e largar para lá. Há necessidade de levantar um tabernáculo, aquele tabernáculo de Davi, com simplicidade para o Senhor em todo lugar. O apóstolo Paulo entendeu isto. Ele saiu pelo mundo levando o evangelho e o tabernáculo de Davi. Não adianta você levar o evangelho somente em palavras, nem por televisão, nem por internet. Você tem que levar o tabernáculo de Davi, a comunhão, o culto a Deus. Você tem que levar a casa espiritual para Deus habitar ali. Você entende isto? Eu estou orando a Deus para o Senhor levantar esses tabernáculos lá onde os refugiados estão. Hoje o mundo tem, só debaixo da ONU, mais de 82 milhões de refugiados em campos de concentração. São chamados campos de refugiados, onde eles não têm liberdade, eles não podem ter nenhuma identidade própria, mas a maioria desses refugiados são cristãos expulsos de seus países. Que o Senhor esteja ali entre eles, que eles levantem ali tabernáculos para Deus, para receber Deus em espírito. Que o mundo todo entenda essa mensagem. O tabernáculo de Davi tem que ser levantado. E onde você levantar um tabernáculo para Deus, você vai estar sendo um filho de Davi. A aliança de Deus com Davi estará se cumprindo em você. Davi inovou. Religião não é no templo apenas, é em todo lugar onde eu vou, na minha casa, no meu coração, no meu encontro com outras pessoas, onde 2 ou 3 estaremos reunidos. Precisamos dar culto a Deus. Isso é um tabernáculo
sendo levantado para a habitação de Deus em espírito. Isto é estar em aliança com Deus, na aliança de Davi. Isto é você ter uma aliança com Deus na aliança de Davi. Procure entender isso. Você está fazendo? Você está dirigindo algum grupo, alguma reunião? Você faz culto a Deus no seu ambiente de trabalho, na sua casa, por onde você vai? Você leva o evangelho, você que tem um carro aí de Uber ou de prestação de serviço, você usa o seu carro para fazer culto a Deus dentro do seu carro? Por onde você vai, você tem esse espírito de Davi, de dar culto a Deus? Comece a entender isso para você colocar no seu coração esse alto ideal de por onde você for, não só falar a palavra do evangelho, mas levar também o tabernáculo de Davi. Comece a entrar na aliança de Davi. Infelizmente a maioria dos crentes não entende isso, mas entenda você, comece a entrar na aliança de Davi, aliança de Deus com Davi. Por onde você for, leve um tabernáculo para Deus. Comece a cultuar a Deus, adorar e dar culto a Deus em espírito e em verdade.